Quanto que ganha bem. um atleta em média, Nossa, assim? De assim, tanto a tanto, mais ou menos. Vou tentar fazer é porque varia muito. Por exemplo, vou dar todo o panorama. O cenário se você joga um jogo que é, por exemplo, de celular, o público-alvo daquele jogo vai ser um público que não tem um PC, não tem um videogame. Então é um público mais de baixa renda. E por isso os patrocinadores, sabendo disso, vão investir menos na liga. E também os jogos vão lucrar menos, porque o cara que tem um PC ou um videogame, ele vai comprar um jogo de 300, 400 reais, ele vai comprar um item cosmético no jogo de 100 reais, não vai se importar, ele já tem um ticket mais alto para gastar. Então, consequentemente, por causa desse ecossistema, o salário do jogador vai ser mais alto, do cara que joga e compete naquilo. Olhando hoje, eu vou falar números públicos que são, né? Se você olha um jogador dessa modalidade que compete lá nos Estados Unidos, o time que mora lá, tem um menino de 17, 18 anos ganhando mais de R$1 milhão por ano. Então, tipo, nada mal sair sem nem ter faculdade, ter entrado em nada e no final do ano ganhar R$1 milhão. Mas a realidade é um número muito pequeno de jogadores que vai conseguir estar jogando numa liga dessa e ganhar premiação e ter um pagamento de uma organização que dá uma estrutura boa. Então isso é complicado. No geral, eu diria que jogadores de esportes vão ganhar entre 5 a 30 mil reais no Brasil. Bacana. E isso é o que o jogador ganha, né? Porque daí você ganha uma parte e o jogador uma parte? Como que funciona o time? Eu pago esse jogador essa parte, Você paga? Entendi. E aí, para ganhar, a gente depende de patrocinadores, de premiação de campeonatos, de subsídio de ligas, de parcerias estratégicas. Mas, por exemplo, existe da premiação, ele vai ganhar também tipo um bônus? Tem isso. A gente combina dependendo da modalidade, dependendo dos jogadores, da premiação também do valor, mas normalmente hoje na empresa, no começo a gente fazia que a premiação era 100% do jogador, a gente não se importava muito com isso, mas aí começou a ficar um pouco insustentável. E aí hoje, dependendo da modalidade, a gente compartilha entre 50% e 80% da receita de premiação. Legal, e ele tem então, quando você fala do 5 ao 30, é um fixo que a tua empresa está investindo nele. Exato. Então, ou seja, ele tem uma garantia, ele precisa literalmente só cumprir ali a rotina de... performar, e se ele ganhar, ele ganha mais. Que bacana. E tem patrocínios também, né? Que o jogador individualmente pode atrair patrocinadores. E isso pode ser uma receita maior do que o próprio pagamento dele. Sensacional. E falando ainda um pouco de jogos, né? Dos times, etc. Assim, um dos mais populares é o esportes, né? Quando você fala principalmente futebol e etc. no Brasil é muito forte, né? Sim. E daí esses times, como que você vê isso? Tem ainda muito campo para crescer? Já tá no auge? Como que a gente vê esse movimento? Os times de esportes. Eu acho que assim... para ser comparado a um modelo de esporte tradicional, ainda falta muito, né? Porque se você olha para um jogo, quem é dono do jogo é uma empresa. Então a empresa desenvolve o jogo, então ela é dona do esporte, ela é dona do campeonato, ela é dona de tudo, ela que dita as regras. Então você acaba ficando um pouco refém. No futebol, você sendo dono do seu time, você acaba tendo uma liberdade de direito de transmissão, de venda de bilheteria, porque você tem a sua arena. Então, existem muitas coisas que ajudam muito a impulsionar esse modelo que no game ainda não tem. Então o game começa a caminhar para isso com parcerias que esses jogos têm feito com as organizações de venda de itens dentro dos jogos. Então eles têm ali, assim como um time tem uma arena presencial e vende ticket, né, todo jogo, o time de esportes ele tem uma arena no digital, uma lojinha no digital, e dentro do jogo pode ter uma skin lá, um item da Loud, e quando alguém compra no jogo eu ganho um percentual disso. Que daí a gente se torna escalável. Todo nosso fã pode entrar naquele jogo, comprar um item e eu ganho um percentual disso mesmo não tendo nada a ver com o desenvolvimento daquilo. Eu só impulsionei, eu só divulguei o material. Então eu acho que vai demorar alguns anos para isso acontecer. Com relação a números, assim, o engajamento do Brasil é absurdo. Hoje, se você compara uma Loud com times de futebol tradicional, a gente só perde tipo do Flamengo em número de redes sociais combinados, mesmo os caras tendo 200 anos de história, a gente tem 5, porque o digital é muito forte, né? E eles, o físico real ali, o hereditário é muito grande também. Então a gente tem essa vantagem, só que isso não monetiza proporcionalmente igual um time de futebol com o mesmo número de seguidores. Então existem algumas barreiras, mas com certeza todo mundo que está nesse cenário vê que no futuro, quando a geração que hoje está participando e está construindo isso forem tomadores de decisões, forem pais, forem mães, a gente vai ter como tradicional ir no campeonato de game, assistir um campeonato de game. E o futebol vai estar lá, eu acredito que o futebol vai estar lá ainda, o esporte ainda vai estar lá ainda, só que o game vai crescer muito ainda. O presencial eu também acredito que nunca vai morrer, né? Ainda mais não morre. Você vai num estádio, né? Cara, eu fico impressionado, né? Eu sou palmeirense, estava inclusive no Palmeiras. Não, a gente sabe que você participa muito lá, né? Não, e daí o Vasco me levou por causa do Casemiro, né? O Casemiro reagiu, né? Um charque, eu bati um papo com o Casemiro, ele contou que ele era vascaíno. Ele corneta muito. Nossa. Ele corneta esportes também. Aí ele fica falando,
Pô, PH, leva esse time aí, investe nos caras pra ganhar o Mundial, pra ganhar lá fora. Aí o pessoal vem e fica maluco. Então o Cazé... E daí vai na sua rede social pra vai, e aí bota pressão. O Cazé, ele gosta. Cara, e é impressionante. Eu fiquei, assim, alucinada com... Primeiro, a história do Vasco é muito bonita, tem que tirar o chapéu, né? Fez agora 100 anos, né? Eles fizeram a comemoração da camisa negra, né? Que foram os primeiros a bater de frente com isso, fazer a carta histórica, etc. Então, uma história muito bonita de inclusão. Mas eu fiquei impressionada indo na Série B, eles gritando igual o final de Copa do Mundo, assim. Muito apaixonados, né? Estádio, né? Então, e é emocionante, né? Tem coisas que não vão mudar. Não muda. Emocionante você jogar videogame, mas você ali tá sozinho, né? Tipo, gritando, você não tá... Não, eu já fui Hoje em você tá campeonatos... falando com algumas pessoas, né, Eu já fui em jogos de futebol e campeonatos de esportes, e é um pouco diferente, porque no campeonato de esportes você sente que você faz parte de um grupo muito mais seleto de quem gosta de uma coisa que é nichada ainda. Então você se sente parte de uma comunidade e você tá ali meio que no seu rolê. Enquanto no futebol é o futebol, todo mundo sabe o que é, todo mundo tá lá todos os dias, mas não rola uma paixão, às vezes até que cega ainda, como é no futebol dentro dos games. Então, no game você não vê briga em torcida, você não vê cobrar jogador, quebrar o carro do jogador na rua. E eu acho que isso não deve ter nunca, não deve acontecer nunca. Uma coisa é dentro do trabalho, você cobrar, você pode pedir mudanças em redes sociais, você pode ir na diretoria e falar algo, mas na violência nunca vai resolver nada. Então, eu gosto que games não tem isso, mas não tem aquela paixão do cara ir em todo jogo e chorar todo jogo se o time perde. Então, eu acho que isso é algo que o futebol constrói ao longo das gerações e o game precisa chegar lá. Mas somos brasileiros, a gente precisa de muitas emoções, então por isso que a gente O brasileiro gosta de emoção, de sofrer.